Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Nela, trataremos a respeito de questões de concurso da área de informática. Faremos 3 questões, iniciando por esta, do INSS, para o cargo técnico do Seguro Social. É uma questão bem extensa, o seu enunciado é extenso. Então, é importante que, conforme a leitura for sendo feita, a gente destaque alguns itens importantes que possam incidir ou refletir na decisão sobre qual a alternativa melhor para respondê-la. Vamos ler e já ir destacando estes itens para depois comentá-los. Paulo trabalha na área administrativa da empresa XPT. Então, nós vemos que aqui essa primeira parte não vai ter uma grande importância, apenas um contexto para a questão. Realiza boa parte do seu trabalho por meio do seu e-mail corporativo. Então, aí nós já temos um item para prestar atenção, e-mail corporativo. Nós temos vários tipos de e-mail e vamos ver depois, então, o que significa exatamente o e-mail corporativo e qual é a importância dele nesta questão. Com o acréscimo da empresa, com o crescimento da empresa, a demanda de trabalho de Paulo aumentou, mas sua caixa de e-mail, outro item que nós destacamos aqui, é a caixa de e-mail. Observem que todo o contexto desta questão vai incidir exatamente na capacidade da caixa de e-mail e como administrá-la. Continua com a mesma capacidade, ou seja, a capacidade da caixa de e-mail, do e-mail corporativo de Paulo, é de 100 megabytes. Frequentemente, vamos continuar a nossa questão. Frequentemente, a caixa de e-mail de Paulo enche e ele tem que parar suas atividades profissionais para excluir os e-mails maiores e de menor importância, liberando assim espaço para novas mensagens. Então, até agora nós vimos, num contexto, uma pessoa, que é o Paulo, que trabalha na área de informática de uma empresa, usa e-mails frequentemente e esse e-mail que ele utiliza é o e-mail corporativo. O problema que ele está enfrentando é que a caixa de e-mail dele, ou seja, onde ele recebe as mensagens, está com um tamanho que não é mais suficiente para agregar ou para receber a quantidade de e-mails necessário para ele trabalhar. Certo dia, em um procedimento para liberar espaço na sua caixa de e-mail corporativo, Paulo apagou por engano. Olha o outro problema aqui. Nós temos 2 problemas, então. Encontramos o primeiro problema, que é onde a caixa de e-mails de Paulo não tem a capacidade suficiente que ele precisa. E o outro problema é que ele apagou por engano diversos e-mails importantes necessários para fechar a folha de pagamento dos funcionários do mês. Imagine como esses funcionários não ficaram bravos com ele, né? Como não tinha uma cópia desses e-mails, teve que solicitar aos emissores que enviassem os e-mails novamente. Então, quem são esses emissores? O que são emissores? Também é uma outra recordação necessária aqui nesse contexto. Para tentar resolver o problema de espaço em sua caixa de e-mail, Paulo abriu uma ordem de serviço para a área de TI. TI é a área de tecnologia da informação da empresa, nesse caso, pedindo o aumento de sua caixa de e-mail para 200 megabytes. Só que aí, a TI negou o pedido, argumentando limitações de espaço em seus servidores. Então, a empresa tem os servidores de e-mail, ou seja, computadores que armazenam esses e-mails e depois retransmitem, mas esses servidores também não têm mais espaço para ser liberado. Então, foi negado aí o pedido do Paulo. Como solução alternativa para a cópia de segurança de seus e-mails, olha só, nós queremos então uma cópia de segurança dos e-mails corporativos, reduzindo dessa forma os riscos relacionados às exclusões, que também fazer periodicamente devido a essa limitação de espaço, e considerando que as possibilidades da empresa não impõem nenhuma restrição para o acesso e guarda dos e-mails em outros computadores ou ambientes, Paulo pensou em realizar as seguintes ações. Aqui nós vamos ter
as nossas alternativas. Vamos iniciar. Criar um e-mail pessoal em um servidor de e-mail de internet com capacidade de armazenamento suficiente para manter uma cópia de seus e-mails corporativos por um tempo maior que os limitados pelo tamanho de sua caixa de e-mail corporativo e estabelecer regras. Olha que importante. Aqui, além de criar um novo e-mail na internet, ele vai estabelecer regras na sua caixa de e-mail corporativo para enviar uma cópia automática de todos os e-mails recebidos para este novo endereço. Aqui nós sabemos que na internet podemos fazer diversos tipos de e-mail, usar diversos servidores para cadastrar nossos e-mails. Por exemplo, Yahoo, Gmail e outros Hotmail que estão disponíveis. Então, é isso que o Paulo pensou. E ele pensou também em fazer uma regra para mandar esses e-mails que caem na caixa de e-mail corporativo para esses e-mails criados na internet. A segunda opção que ele também pensou: instalar o Microsoft Outlook no computador que utiliza na empresa, caso não esteja instalado. Criar seu perfil, caso não exista. Fazer as configurações necessárias no Outlook para baixar os e-mails de sua caixa de e-mail corporativo para o computador. E, por fim, baixar os e-mails. Esta parte de baixar os e-mails da caixa de e-mail corporativo para o computador é uma outra opção que ele pensou em realizar para resolver os seus problemas, tanto de espaço quanto de possivelmente apagá-los por engano. Nós vamos grifar, observem que eu marquei esta parte porque é uma outra parte importante para ser estudada. E por fim, então, baixar os e-mails. Vamos lá para a terceira opção: criar pastas na sua caixa de entrada do e-mail corporativo e separar os e-mails recebidos entre pastas. Vejam só, ele quer realizar alguma ação que resolva dois problemas. O problema da caixa de e-mail receber muitos e-mails e extrapolar o seu limite de espaço, e também o problema de apagar os e-mails por engano. Criar pastas na sua caixa de e-mails não resolverá o problema do tamanho, ele apenas organizará. Ele vai criar alguns recipientes que nós chamamos de pastas. Claro que estas pastas são recipientes virtuais, digitais, e elas vão organizar melhor, permitir uma melhor organização dos e-mails. Por exemplo, ele pode criar uma pasta para os e-mails de um fabricante, para os e-mails do outro, ou se não, uma pasta para os fornecedores, outra pasta para os clientes, dependendo da necessidade de organização. Mas isso não resolverá o problema do limite, do tamanho, e muito menos da exclusão por engano. É claro que com as pastas melhor organizadas, a exclusão por engano pode ser dificultada se o assunto for diferente. Por exemplo, vamos supor que ele vá na pasta fornecedores para excluir alguns fornecedores. Mas mesmo assim, se ele marcar fornecedores que não deveriam ser excluídos, os mesmos seriam excluídos por engano da mesma forma. Então, aqui a gente já verifica que essa não é uma das opções que poderíamos julgar correta. A próxima opção e última dessa questão tão extensa é criar regras na sua caixa de e-mail corporativo. Olha só, nós falamos novamente a respeito da parte de criar regras na caixa de e-mail corporativo, para excluir automaticamente todas as mensagens que chegarem trazendo arquivos anexados. Essa tenho certeza que quando eu falei você deve ter dado risada, porque quer dizer, então uma empresa manda um e-mail importantíssimo com um documento anexado para você que possivelmente, igual ele trabalha com folha de pagamento, vai influenciar na folha de pagamento dos seus funcionários, e você simplesmente cria uma regra que apague automaticamente o e-mail que trouxer um anexo a ele. Então, nós já podemos ver que essa segunda opção também não vai ser
uma opção que podemos considerar correta. Ficamos em dúvida, então, a respeito das 3 primeiras opções. Nós vamos estudar melhor os itens que nós marcamos para poder respondê-la. Vejam só, depois nós temos que verificar entre estas possibilidades. Que nós estamos em dúvida se é correto ou não. A 2, que também estamos possivelmente julgando que ela talvez tenha relevância. E nós temos 4 opções. E vimos que as 2 últimas nós não consideraríamos correta. Aqui, a 2 é uma das opções que nós podemos, julgar correta. A outra, que é a 3, a gente já viu que não iríamos considerá-la entre as corretas. Então, vamos já descartá-la. A 6 diz que apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, a gente vai ter que estudar a 1 e a 2 para decidirmos se a 1 está correta, se a 2 está correta ou se a 1 e a 2 estão corretas. Primeiro, o que vem a ser o e-mail corporativo? O e-mail corporativo traz uma série de vantagens para empresas, para organizações que desejam firmar o seu nome na internet, distribuir o nome da sua empresa entre os fornecedores, divulgar a sua empresa como uma empresa sólida, uma empresa que tem como gerir, pelo menos organizar e-mails que não sejam e-mails de outros servidores, como Yahoo, Hotmail, e tenham sem o nome da empresa. Isso passa maior credibilidade para a sua empresa e também vários outros tipos de vantagens. Nós temos aqui no e-mail corporativo o seu nome ou o nome do seu funcionário. Então, cada funcionário pode ter o nome dele, o arroba, claro, que representa os e-mails, o nome da sua empresa e depois o .com.br, se for o caso, o BR indicando que trata-se de um servidor de e-mails do Brasil e o .com indicando que trata-se de um servidor de e-mails para fins comerciais. Observem que aqui, então, você pode também ter departamentos: financeiro, vendas, pagamento, RH. Então, todos esses nomes podem ser incluídos antes do arroba e depois o nome da sua empresa, tornando a sua empresa uma marca mais consolidada. Algumas das vantagens de se utilizar o e-mail corporativo é que ele identifica a sua empresa na internet, como nós dissemos agora, possibilita o monitoramento dos e-mails. Então, você consegue ter um gerenciamento, um controle mais eficaz sobre estes e-mails. Utilizado apenas para assuntos profissionais. Então, ninguém vai pegar, por exemplo, o e-mail financeiro@suaempresa.com.br e mandar cartinha de amor para alguém, mandar assuntos e outros tipos de documentos ou imagens que não tenham nada a ver com o ambiente de serviço. Então, vimos primeiro o item do e-mail corporativo. Qual que é a importância dele? Outro item que nós abordamos é a capacidade da caixa de e-mails. Vamos ver aqui. Esta tela representa a caixa de e-mails de um webmail, ou seja, de um servidor de e-mails. No caso, estamos exemplificando com o Yahoo, que é justamente uma das coisas que o Paulo deseja fazer, criar um e-mail na internet. Mas o que vamos exemplificar ou explicar nesse exemplo serve e cobre perfeitamente o que está acontecendo com a caixa de e-mail corporativo dele. No caso, para acessar essa tela, nós abrimos o webmail, abrimos através de configurações esta parte que vamos trabalhar e vamos notar que aqui existem várias configurações que podem ser feitas numa caixa de e-mail. Inclusive, vemos o item que estamos estudando na questão. A questão diz que a capacidade da caixa de e-mail corporativo de Paulo não é suficiente. Ele tem apenas 100 megabytes para utilizar na caixa de e-mail corporativo. Se ele fizer uma caixa de e-mail na internet, observe só,
Neste caso, só neste caso, ele terá 1 terabyte de armazenamento. Estamos vendo aqui uma caixa que já está com 342 mensagens, apenas as mensagens não lidas. E mesmo assim, está usando apenas 0,37% da sua capacidade. O espaço para mais de 53 milhões de e-mails nós encontramos nessa caixa de mensagens. Então, observe que por esse item nós vemos que o que Paulo deseja inicialmente, que é criar um e-mail na internet, e para que a sua capacidade de armazenamento seja maior, é viável. Vamos voltar agora à tela e ver as outras opções que teremos. O grande problema de Paulo foi também que ele apagou os e-mails de forma incorreta. Ele apagou mais e-mails do que ele deveria. Então, como apagar os e-mails? Geralmente, apesar do tipo de caixa de mensagem ou do tipo de provedor de servidor de e-mail poder ser diferente, a forma de apagá-los é bem simples. Nós podemos marcar um e-mail ou vários e-mails. Até existe como marcar vários e-mails de uma única forma e depois apagá-los através de ícones ou pressionando no teclado a tecla Delete. Então, as formas de apagar são simples e também é rápido perder um e-mail. Acho que foi esse o grande problema dele. Só que depois de apagar os e-mails, eles vão vir temporariamente ou até que você decida para a lixeira. Então, o grande problema de Paulo foi que depois dele apagar os e-mails da caixa de entrada dele, ele também deve ter eliminado os mesmos da lixeira, impedindo assim a sua recuperação. E nós dissemos que ele vai ter que pedir aos seus emissores que reenviem os e-mails a ele. Os emissores são aqueles para os quais o Paulo mandou a mensagem, ou seja, são os destinatários do e-mail de Paulo. As mensagens enviadas, elas ficam armazenadas por padrão em uma pasta específica nos webmails ou nos e-mails, chamada enviados, ou algo do gênero que indique que são armazenadas aqui, ou seja, todas essas mensagens foram mensagens que já foram enviadas, que já saíram do computador e foram para os seus destinatários. Ele pedindo aos emissores, ou seja, para quem mandou o e-mail para ele reenviar, a pessoa pode simplesmente entrar na sua caixa de e-mail. Então, a pessoa vai acessar o webmail dela, vai ir até a pasta de e-mails enviados, ver qual dos e-mails que é o que o Paulo deseja e reenviar novamente a ele. Outro item que vimos durante a leitura da nossa questão é que Paulo deseja criar regras na caixa de e-mail para que os seus e-mails da conta corporativa sejam enviados automaticamente para aquele e-mail que ele criou na internet. Nós acessamos uma caixa de e-mail, um servidor de e-mail da internet, mas o corporativo vai funcionar também muitas vezes pela internet, terá as mesmas opções. Entramos nas configurações desse e-mail e vimos que existe uma forma realmente de fazer isso. Observe aqui que entre as opções de configuração, nós temos enviar e-mail como. Olhem só, use o Gmail, nesse caso para exemplificação, para enviar mensagens a partir de seus outros endereços de e-mail. Então, aqui nós podemos adicionar um outro endereço de e-mail que reenvie ou que envie automaticamente para nós, para este e-mail, as mensagens recebidas na caixa de mensagem. Então, é como se nós tivéssemos aqui 2 recipientes, que seriam as 2 caixas de entrada. Assim que o e-mail caísse no corporativo, ele seria automaticamente enviado para o e-mail que Paulo criou. Desta forma, ele teria uma forma de armazenar uma cópia desses e-mails para que não ocorresse novamente o mesmo problema que ele enfrentou. A
Outra solução é instalar ou configurar o Microsoft Outlook. O Microsoft Outlook é um programa de mensagens eletrônicas. Ele é instalado no computador. E o que ele faz? Observem que ele realmente tem uma caixa de entrada, tem os seus favoritos, tem caixa de saída, caixa de itens excluídos, itens enviados, ou seja, são as mesmas funções básicas de programas de e-mail. E nós temos, então, este programa instalado no computador. O que ele faz? Ele pega as mensagens que estão na internet e baixa essas mensagens para o computador. Então, ele deixa as mensagens no computador, que podem ser lidas mesmo se a internet não estiver conectada. Então, é uma outra forma de você armazenar com segurança as suas mensagens. Além dele ter no e-mail corporativo, ele também teria no computador. Vamos ver, então, que entre as questões que nós lemos, os itens que nós vimos, o item C, que diz que o número 1 e o número 2 são opções corretas, está adequado à resposta para esta questão. Agora vamos a outra questão. Nós temos uma questão também do INSS para o técnico de seguro social. É uma questão mais curta, mas tem imagem nessa questão inserida que deve ser observada. Vamos ler então. Pedro trabalha em uma pequena imobiliária cujo escritório possui 5 computadores ligados em uma rede. Então, observem que aqui nós temos um item importante para guardar dessa questão. Ele trabalha em uma empresa que tem 5 computadores ligados a uma rede, com topologia estrela. Então, além de serem computadores que estão em rede, eles estão em uma disposição, em um layout específico, que é a topologia estrela. Os computadores nessa rede são ligados por cabos par trançados. É um item importante também, vamos ver qual vai ser a relevância dele para a resposta. Há um switch concentrador, ou seja, um outro equipamento que concentra as informações e as redistribui. Que filtra. Então, além disso, este equipamento filtra e encaminha pacotes entre os computadores da rede, como mostra a figura abaixo. Então, vamos observar um pouco melhor esta figura. Nela, nós temos, então, os 5 computadores que nós falamos que estão conectados à rede nesse escritório. Os cabos estão sendo representados por estas linhas, e nós vimos na questão que são cabos par trançado, e uma switch que trabalha como concentrador. Então, essa disposição que os computadores estão, a forma como eles estão interligados, é a topologia estrela. Mas tudo isso daqui faz parte do enunciado. Vamos continuar e ver o restante do enunciado para concluirmos a questão. Então, certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se comunicar com nenhum computador da rede. Isso é importantíssimo, olha, com nenhum dos computadores da rede. Ele então não conseguia deixou de ver apenas uma máquina, mas ele não conseguia mais se comunicar com nenhum dos computadores da rede. Vários são os motivos que podem ter causado esse problema, exceto, muito importante também, muitas vezes por uma distração a gente acaba respondendo incorretamente. Então, nós vamos ter aqui várias alternativas corretas, certo? E uma delas não será correta, mas é a que tem que ser assinalada, ok? O cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. Nós vamos ver especificações a respeito da topologia estrela. Se um computador da rede estiver com problema, será que o restante da rede deixa de se comunicar? Nós vamos ter que aprender isso para ver se essa primeira é a
correta ou a errada. A placa de rede do computador de Pedro pode estar danificada. Então, a placa de rede é aquela utilizada para a conexão do cabo. O cabo vai conectado à placa de rede no computador e depois para a switch. A porta do switch, onde o cabo de rede do computador de Pedro está conectado, pode estar danificada, ou seja, apenas uma das portas. Nós vimos o aparelho de switch, ele tem várias entradas, uma delas pode estar danificada. Será que isso faria com que Pedro não visse nenhum dos computadores da rede? Então vamos ver o restante. O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch pode ter se rompido. Então, ele pode estar sem acesso do computador dele aos demais computadores. Observem aqui que se a placa do computador dele, que ele estiver danificada, ele não vai conseguir do computador dele ter acesso aos demais computadores da rede. Aqui, a porta do switch, onde o cabo de rede do computador dele está conectada, pode estar danificado. Então, se o computador dele está funcionando bem, a placa de rede do computador dele está certinha, mas lá na outra ponta do cabo, onde ele está conectado, há um problema, ele também pode não conseguir ver os demais computadores da rede. O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch pode ter se rompido. Então, se o cabo do computador dele se rompeu, também não existe como ele ver os demais computadores, se é justamente por esse cabo que vão passar os dados e as informações. E o último, modificações nas configurações do computador de Pedro podem ter tornado as configurações de rede incorretas. Se você fizer toda a parte física da sua rede, o seu computador, a sua placa de rede, o cabo de rede ligado ao switch, mas mesmo assim houver um erro de configuração lógica nesta rede, você também pode ter a sua visualização dos demais computadores ou demais itens da rede prejudicada. Vamos aprender um pouquinho mais para ter certeza deste contexto em qual que é a correta. Nós temos aqui redes locais e suas topologias. Uma rede local é uma rede onde nós temos alguns computadores em uma sala, em um escritório, em uma empresa, em um prédio, conectados à rede. São as redes, vários tipos de redes chamadas LAN, Local Area Network. As redes LAN podem estar dispostas de várias formas. Por exemplo, nós temos aqui uma topologia que é a topologia anel. Observem que os computadores eles estão interligados entre os seus nós. Então, eu tenho um computador aqui, um cabo de rede ligado a ele, e logo depois, este cabo de rede é ligado a um outro aparelho e continua mais um cabo de rede e assim por diante, ligando computadores a computadores em uma rede. Esta é a topologia anel. Temos aqui um outro tipo de rede local, onde nós temos um barramento. Um barramento e deste barramento saem os cabos que ligam o computador. E, finalmente, a estrela, que é a pedida na nossa questão. Os computadores estão interligados, mas tendo um aparelho especial que liga os cabos do computador até o aparelho, e este aparelho é o concentrador, ele concentra as informações e as transmite pela rede para o computador correto, para o computador de destino das informações. Além disso, nós temos aqui que a topologia influencia vários fatores na rede. Por exemplo, a operação, manutenção, expansão e detecção de falhas. E é esse o problema que o Pedro está tendo em sua rede, uma falha. Em especial, a topologia estrela tem este formato. Ela realmente lembra uma estrela quando olhamos a sua disposição, o seu layout. O pedido de transmissão é feito ao nó central. Então, este computador, por exemplo, precisa enviar um arquivo a este outro computador na rede. Como é feita essa transmissão? Este computador
ele faz o pedido ao nó central, ele envia a informação dele ao nó central. Aqui não apenas irá a informação em si, o conteúdo em si, mas também o endereço de quem vai receber na rede aquela informação. O nó central, que é a switch no caso do nosso enunciado, estabelece conexão entre as duas estações. Então, é ele que vai fazer todo o contato. Vai pegar o endereço que foi enviado pelo nó inicial e enviar ao nó de destino. E a estrutura típica também das companhias de telefonia. Temos aqui um outro esquema da topologia de rede e podemos continuar, então, a nossa aula. Pelo que nós vimos, o único item que não se enquadrava na resposta era o A. O cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. Ou seja, se o Pedro está neste computador e ocorre qualquer problema com a estrutura dele, como nós vimos, com a placa de rede dele, com o cabo dele, com a conexão do cabo dele à switch, o que vai acontecer? Ele não verá mais o restante da rede, que são justamente as opções que nós vimos. Agora, a alternativa A faria com que os outros computadores da rede tivessem problema. Veja só, o cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. Então, este outro computador terá problema e o Pedro não veria apenas este computador que está com o cabo rompido na rede. A próxima questão, também do INSS, para técnico do Seguro Social, diz o seguinte: o gráfico a seguir foi extraído de uma pesquisa TIC, Empresas 2009, pesquisa sobre uso das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil, realizado pelo CETIC, Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Esta parte toda da nossa questão só diz a respeito de onde foi retirado o gráfico. Vamos ver que gráfico é esse e estudá-lo então. Observe o gráfico. Vamos observá-lo com bastante atenção. Este gráfico dispõe a proporção de empresas com rede LAN, intranet e extranet. Uma rede LAN, Local Area Network, é uma rede que pode estar em um ambiente pequeno. A intranet é a internet usada dentro da empresa após uma série de filtros e configurações apropriadas para tornar os dados que trafegam pela internet na empresa mais confiáveis e seguros. A extranet é quando a sua empresa precisa, por exemplo, vamos supor uma empresa que tem filiais, uma matriz que precisa falar com suas filiais. Ela vai utilizar a extranet, também enviando por locais mais seguros, configurações através de máquinas, equipamentos que fazem uma filtragem desses dados, a internet como um sistema de comunicação. Então, nós temos aqui que a rede LAN com fio, em 2007, estava com a marcação de utilização de 77. Em 2008, ela aumentou, foi para 83. Então, a rede LAN com fio. E em 2009, ela foi para 79. Ela teve uma ligeira queda com relação a 2008. Agora, a rede LAN sem fio, ela iniciou bem pequenininha em relação à outra, mas foi tomando espaço em relação à rede com fio. A intranet, ela começou com 37, caiu para 32 e despencou para 24. Diminuiu cada vez mais a proporção de empresas com rede LAN, intranet e extranet. Em relação à intranet, ela foi diminuindo a utilização. A extranet, observem que também foi reduzindo. Agora, este daqui, nenhum tipo específico, nós também temos
uma disparidade. Ela começou, diminuiu e depois diminuiu um pouquinho mais. Então, este gráfico aqui diz alguma coisa a respeito do conteúdo enunciado. Vamos continuar com ele, então. Considerando redes de computadores e com base no gráfico, analise. Vamos analisar as questões. O acesso sem fio à internet e intranets está crescendo à medida que surgem mais instrumentos de informação capazes de operar em rede, telefones inteligentes, pagers, PDAs e outros dispositivos portáteis de comunicação tornam-se clientes na rede sem fio. O que nós estamos vendo aqui, é que a internet e intranets estão crescendo. Vamos ver. Aqui nós temos a intranet e a internet. Elas estão crescendo. Vamos continuar. Em relação aos equipamentos sem fio, percebam que esta parte da questão ela tem duas formas de ser vista. Uma pode ser até observada pelo gráfico, porém a outra diz algo ou necessita de conhecimentos prévios do candidato, ou conhecimentos à parte, que não fazem parte da informação pelo candidato. Realmente, hoje nós temos diversos tipos de equipamentos, como o nosso notebook, os nossos iPhones, os nossos telefones celulares e outros tipos de aparelhos que são conectados à internet sem fio. E cada vez mais a gente aumenta o uso desses aparelhos na internet. Hoje, quem não tem um celular com acesso à internet, que é muito comum, muitas vezes o seu computador tem equipamentos o seu carro tem equipamentos que acessam a internet. Então, a quantidade de equipamentos que acessam a internet sem fio cada vez está aumentando. Então, realmente, nós vimos que esta primeira sentença é algo a ser considerada como correta. A segunda sentença: o uso de redes sem fio tem crescido rapidamente à medida que novas tecnologias de alta velocidade são implementadas, como o Wi-Fi, que pode ser mais barata que o padrão Ethernet, e diversas outras tecnologias LAN, com fios. LAN, Local Area Network, é uma rede pequena, é uma rede que pode estar num prédio, numa casa, numa empresa, numa escola, e ela tem uma distância máxima de alcance de 10 quilômetros. Esta imagem, que não faz parte do enunciado, é para nossa exemplificação, possui aí uma rede LAN. Observem que nós temos aqui um hub, é um aparelho mais simples que o switch, ele tem portas. Observem que são locais onde nós podemos conectar cabos. E destes cabos nós podemos conectar aí computadores, mais de um computador. Aí depende da quantidade de portas que este hub tiver. Hoje, o hub também pode ser trocado por um aparelho wireless, que não precisa dos fios conectados para fazer esta rede funcionar. Então, nós também vimos que esta segunda é algo a ser considerado. Com as intranets, a comunicação interna nas empresas ganha mais agilidade, dinamismo, integra e aproxima seus colaboradores, independente da localização de cada um. Então, nós podemos, numa empresa, ter o financeiro, ter o RH, ter o pessoal da recepção interligado a uma rede, agilizando as informações, as trocas de informações que precisam para o seu dia a dia através da intranet. Agiliza a disseminação de informações, visando a integração inter- e intradepartamental, ou seja, dentro do departamento que você estiver, ou também entre os diversos departamentos. Essa imagem que eu coloquei aqui é só para nós termos uma visualização da intranet. Observe que você pode até ter um computador, vamos supor que você trabalha numa empresa. Você tem seu computador, através dele, com acesso à internet, é claro que passando
pelos servidores da sua empresa que garantem o filtro dos dados, as regras, ele pode acessar a intranet. Então, aqui você está num ambiente de extranet. Agora, quando chegou aqui na intranet, você tem toda a internet filtrada e apropriada para o ambiente corporativo. E aí sim, você pode usar aplicações dos servidores, usar a internet de uma forma mais controlada, mais restrita e mais segura. A tendência é que cada vez mais as redes sem fio sejam substituídas pelas redes com fio. Esta afirmativa é perigosa. Nós estamos em um tempo em que as tecnologias sem fio estão cada vez mais presentes. Observem, por exemplo, os celulares e os notebooks, as impressoras. A maioria delas já vem com o sinal de rede sem fio. Então, nós estamos em uma época que a rede sem fio está tomando cada vez mais ou maior abrangência. Então, essa é uma afirmativa perigosa. Entre as afirmativas que nós temos que A1, A2, A3 e A4, ou seja, todas estão corretas. 1 e 3 apenas estariam corretas. 1 e 2 apenas estariam corretas. Ou as 3 primeiras estariam corretas. Ou a 3 e a 4 estariam corretas. Acertou quem respondeu, então, que está correta a alternativa D, onde as 3 primeiras afirmativas são as adequadas para esta questão.